E nas últimas semanas, casos envolvendo mortes após brigas em ambientes comuns, como trânsito, posto de gasolina, fila de lanchonete, tanto aqui em Cascavel quanto no Paraná e no Brasil se tornaram frequentes, né? E esse comportamento mais enérgico e muitas vezes perigoso tem chamado a atenção. E por isso hoje eu recebo o Maurício Valente, que é terapeuta e criador da reprogramação biológica, para falar sobre esse assunto. Maurício, essas situações trágicas revelam uma conduta bem assustadora, agressiva mesmo, né? O que acontece quando a pessoa perde a cabeça e chega a tal ponto? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da T, amigos aí das mídias. Prazer estar aqui novamente. Carla, nós estamos vivendo uma era meio da intolerância, né? Se você parar para pensar, as pessoas estão cada vez mais intolerantes, né? Eu acho que é uma culpa multifatorial. Mas eu vou tentar começar pelo básico, né? Eu acho que até a situação do país, essas impunidades aí dos corruptos, isso tudo favorece. Mas isso é a casca. Vamos ir para a parte mais profunda. O que acontece? Assim, dentro das nossas relações com os nossos pais, quando a gente começa a vida, é ali que a gente deveria aprender a ser tolerante, a ter calma com o que é diferente, na escola, respeitar o meu amiguinho que é diferente e tal. Então, assim, o ambiente, o lar que molda uma criança, ele deveria ser mais propício. Mas o que nós estamos encontrando hoje? Nós já pegamos pais violentos, nós pegamos pais completamente desalinhados, sem estrutura para educar um filho. Essa criança vai para a escola, briga na escola. Ela não consegue ter paciência com uma pessoa diferente, com um amiguinho diferente. E aí já começa a vir a intolerância. A intolerância, a base da intolerância é o quê? É a falta de empatia. Então, o que é a empatia? A empatia é eu me colocar no lugar do próximo. O que é a compaixão? A compaixão é eu me colocar no lugar do próximo e fazer alguma ação que possa beneficiar essa pessoa. Então, quando eu vou para a ação, a gente chama de compaixão. Quando eu fico só, puxa, que pena, eu imagino que você sofreu, mas eu não faço nada, isso é empatia. Mas se a gente tivesse empatia, já seria de bom tamanho. O suficiente para livrar dessas situações. Então, as pessoas estão intolerantes por quê? Porque tiveram péssimos modelos dentro de um lar, né? Dentro de um lar. E também não desenvolveram, não estudaram depois de adultos, ou seja, porque esse conhecimento, tudo bem, ele não veio quando era criança, talvez não veio o melhor exemplo quando eu era criança, mas esse conhecimento ele poderia se estender. Eu posso agora como adulto estudar, eu posso ir atrás, eu posso me treinar a desenvolver a empatia. Então, as pessoas estão levando para a sociedade aquilo que está mal resolvido dentro de si. E aí, quando encontram alguém, né, nesse caminho, aí vem uma discussão, aí vem uma briga, e às vezes vem uma tragédia, né, como a gente tem presenciado nesses últimos dias. A gente sofre muito, a gente fica muito triste, a gente imagina os familiares, né? E é incrível, assim, a nossa solidariedade, por incrível que pareça, deve ser tanto as famílias da vítima, quanto a família também do agressor, porque sofre demais, né, com tudo isso. Então a gente só pode lamentar mesmo, né? E continuar plantando essa semente do estudo, da consciência, porque só isso que transforma. Agora você imagina, uma pessoa que não teve um lar adequado, uma pessoa que não sabe o que é uma empatia a praticar. Aí está com problema financeiro, assiste televisão, os outros roubando na televisão. Você imagina que tudo isso, aí a vida da pessoa é uma loucura, só trabalho, 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 o cara não tem uma válvula de escape. Então isso vai igual uma panela de pressão, uma hora vai estourar em alguém. E aí quando estoura em situações que para nós a gente não entende. Cara, mas ocorreu essa violência por isso, por causa disso, né? Então a gente fica meio inconformado. E a nível cerebral, Carla, tem uma coisa interessante para a gente saber. Tem uma parte algumas partes dentro do encéfalo, né? O encéfalo tem a parte primitiva, bem primitiva, nós chamamos, não é à toa que se chama cérebro reptiliano. Nós temos o cérebro emocional e nós temos o cérebro transcendental, chamado de neocórtex. Então, assim, o neocórtex é onde está a empatia. Agora, a maioria das pessoas, incrivelmente, estão atuando sobre o cérebro emocional e o reptiliano, que é a parte mais baixa do cérebro. Porque dentro do desenvolvimento neurológico, o encéfalo começa a crescer de baixo para cima. Ele começa a se desenvolver. Então, primeiro ele forma o réptil. Por que réptil, pessoal? Porque é o cérebro da reação. Luta ou fuga.
É um cérebro primitivo, muito primitivo, necessário. Sim. Porque nesse mesmo cérebro controla seu coração, controla seu pulmão, suas vísceras. Então ele é muito necessário, mas é um cérebro para ajudar a gente a lutar ou fugir. Como se fosse um selvagem mesmo. Aí você tem o cérebro emocional que modula isso. E aí quando você estuda bastante, quando você amplia a tua consciência, você chega no neocórtex, que é a capa do encéfalo. É a parte mais superficial. Ali você tem muito mais estrutura, quando você chega ali, para lidar com os problemas. Então você passa um problema, você aprende a respirar, você aprende a lidar, você aprende a ter empatia. Só que o que acontece? A maioria das pessoas estão vivendo numa bola de neve tão grande que eu fico só no emocional para o reptiliano. Só no emocional para o reptiliano. Então qual que é a minha reação? Minha reação é só reação. Só a reação mesmo. Só eu sou defesa, reativo. De... E às vezes nem acontece um crime. Às vezes dentro de uma relação amorosa. Sim, sim. Você tem um companheiro que a vida dele é só gritar com você, é só xingar. Ele está reativo. Ele está nesse cérebro primitivo. E esse cérebro primitivo, ele pode chegar a um nível tamanho que pode sim ocorrer uma morte, que são os casos de assassinatos, de estupros. É por quê? Porque a pessoa está ali naquele cérebro e não está conseguindo sair daquela condição. E da onde veio isso? Ah, com certeza veio do berço, infelizmente. A gente é o maior defensor de pai e mãe. Porém, isso é nítido que vem do berço, né? Da criação daquela pessoa, rejeições, brigas dentro de casa. A criança aprende já desde pequena que não se deve tolerar porque o pai não tolera a mãe. Então, isso vai... Nossa. Você entende a bola de neve que é isso? E, Maurício, uma coisa que tem chamado bastante atenção, né? Posso estar falando alguma besteira aqui, mas na maioria desses casos de agressão, de fins trágicos, principalmente, são homens que estão envolvidos, né? Tem alguma diferença? Tem, porque o homem é muito mais territorial, né? Eu falo que eu tenho 50 anos, eu nunca vi, quer dizer, não estou falando que não existe, tá, pessoal? Eu nunca escutei uma batida de trânsito onde uma mulher saiu, bateu o carro no trânsito, uma saiu, começaram a discutir, uma deu um tiro na cara da outra. Eu nunca vi isso com mulher. Eu nunca vi essa notícia. Eu tenho 50 anos, tá? Pode até ser que tenha, mas é bem menos. Por quê, Carla? Porque o homem é muito territorial. É uma questão hormonal. A testosterona é muito territorial. Um homem é capaz de matar por causa de um tênis. Uma mulher nunca faz isso, certo? A mulher, se ela chegar a um ponto de cometer um assassinato, ela vai cometer por causa de um filho, defendendo um filho, ou um adultério. Tem mulheres, a gente já viu, que mata porque foi traída. Então, o território da mulher é muito o lar. O lar, o filho, o cônjuge. Agora, o território do homem, o cara mata por uma camisa, por uma gravata. Pode entrar numa briga. Então, isso é uma questão hormonal de testosterona. Então, para conter isso, Carla, só a consciência, Carla. E a questão do diálogo? Tem muitas pessoas que são bem mais pacientes, né? Conseguem realmente resolver as situações através do diálogo. E outras já não, né? Já são mais... São reativas, né? Gritam, parte para agressão física, literalmente. Isso aí. É exatamente isso. Como eu falei, às vezes nem toda forma de reatividade vai matar alguém, tá? Às vezes a forma da reatividade é isso que você falou, uma pessoa que grita, uma pessoa que não sabe conversar. Outra pessoa que já teve um lar mais estruturadinho, uma pessoa que ampliou sua consciência, chegou no neocórtex, essa pessoa vai dialogar. Essa pessoa vai respirar para agir. Sabe por quê, Carla? Assim, as pessoas precisam entender assim, que raiva todo mundo vai sentir. A emoção, você não tem como controlar uma emoção. Mesmo você aí que, graças a Deus, nunca fez mal em ninguém, já sentiu raiva. É um sentimento. Só que quando a gente tem uma base familiar, uma base estruturada de infância, e eu continuo estudando, ampliando minha consciência, eu consigo pegar essas informações e fazer um bom uso. Então eu sei dialogar, eu sei conversar, eu sei respirar, mas eu senti raiva também. Claro. Mas eu sei gerenciar essa emoção. O problema é que quem teve toda essa história desestruturada que eu falei, é uma pessoa que não consegue gerenciar suas emoções. Então ele sente e ele extravasa. E numa dessas de extravasar, pode acontecer uma tragédia, como a gente tem visto aí, né? Em Cascavel, em pouquinho tempo, foram duas situações. Agora em Curitiba Tristes, também, né? Muito triste, né? Muito triste Pois mesmo. é. Mas, o Maurício, esse perfil por exemplo, a criança cresce tranquila, quietinha, sempre na dela, como se fosse realmente indefesa. E daí, quando a adulta acaba desenvolvendo de uma hora para outra, como que funciona isso? Como que... Então, às vezes uma criança, muito bem colocado, Carla, uma criança que é muito quietinha na infância,
que às vezes está muito... Precisa ver se ela não está sendo reprimida. É, porque acontece muito, né? Muito, e ainda muito. em casos, por exemplo, a família acaba falando, nossa, mas ele Ele era tão bonzinho. tão quietinho. Muito bem colocado. Né? A gente não sabe como que desenvolveu esse transtorno, o que aconteceu para que ele chegasse a tal ponto. Porque é repressão, né? Ele tava com o reptiliano, com o cérebro reptiliano dele para estourar, mas como ele era criança, ele não podia fazer isso porque ele apanhava. Ele não era forte o suficiente. Então, por isso que eu falo, a repressão também, muito bem colocado, muito bem lembrado, é um pepino, porque às vezes você criou teu filho numa repressão tão grande e ele ficou quieto. Aí você fala assim, nossa, mas meu filho é tão educado, sempre foi quieto, né? É preciso dosar isso. Eu falo assim que o grande desafio, Carla, de criar uma criança, né? Um dia eu fui numa palestra numa escola aí, que eu não vou citar o nome e tal, e tinha gente importante lá nessa palestra. E o assunto era drogas. Então, assim, drogas, criança nas drogas, tal. Eu falei assim, tá, tudo bem, mas vocês estão até agora só falaram das crianças. Quem vai dar estrutura pro pai e pra mãe? E os adultos? E os adultos, porque essa criança está nas drogas também por causa dessa relação com os adultos. Sim, então, sim. esses adultos também precisam entender isso. Eles também precisam receber alguma forma de instrução, de escola, depois de grande. Por quê? Porque, às vezes, reprimiram muito um filho, ou esse filho viu muita violência. Né? Então, assim, essa criança aí acontece o que você falou. Quando ela cresce, aí ela quer extravasar toda aquela raiva que ficou contida daquela repressão, e aí o cara mata por causa de uma tampinha de Coca-Cola. Então, assim, é complicado. Nós estamos vivendo num mundo muito perigoso, e eu falo para vocês aí que estão ouvindo, né? Me vendo, me ouvindo. Cuidado, tá? Cuidado, porque, assim, isso não vai mudar tão cedo. Infelizmente. Infelizmente. Então, cuidado no trânsito, cuidado com as suas impaciências, cuidado Com a porque impulsividade também. com a sua Meu Deus. impulsividade, porque você não sabe o que pode acontecer. Sim, claro. Né? Maurício, voltando também aqui aos extremos, né? A criança, tanto a criança que era reprimida quando era, né, pequena, na escola sempre quietinha, em casa sempre quietinha, quando se torna adulto acaba explodindo. Mas há casos de crianças que na escola já são explosivas. Já estão mostrando desde né? cedo. Mas depois, como adulto, fala, meu Deus, eu era tão explosivo na escola, agora eu sou uma pessoa mais tranquila. Qual que é a balança disso? A balança são as experiências. Essa criança que era explosiva na escola, que explodiu. Brigava sempre. Então, isso tem um lado bom. Porque ela já jogou muito sentimento Sim. para fora ali. Aí, de repente, à medida que ela cresce, por exemplo, você está falando de mim. Olha que engraçado. Carla, eu jogava futebol com os amigos de dentro da minha casa. Aí, futebol é um esporte de contato. Às vezes vem um carrinho, né? Erra a bola, pega você, eu já saía dando soco. Já era motivo para briga. Perfeito. Eu fui uma criança muito explosiva na infância. E aí o que aconteceu? Num determinado momento da minha vida, eu tive contato com coisas boas. Sejam de até questões religiosas, pessoas que estudam, que me despertaram para esse lado terapêutico. Então ali eu tive experiências, né? Graças a Deus eu me sinto uma pessoa iluminada, que me levaram para um outro caminho. Agora nem todo mundo tem acesso a isso. Perfeito. Aí ela pode realmente continuar a sua agressividade. Mas sempre o que faz diferença são as experiências. Sabe o que é mais bonito para concluir, Carlos? Tudo isso é que nunca é tarde. Sabe? É muito lindo isso. Basta você querer que está ouvindo. Basta você se identificar e reconhecer que não está legal a forma que você está vivendo, que nunca é tarde para que você possa mudar. Muito bem, Maurício. Obrigada. Olha só, mais uma vez passando aqui do horário, porque o assunto rende. Que legal, cara. Obrigado. Né? E com certeza espero que tenha sido válido para você aí do outro lado também, acompanhando tanto a nossa programação aqui na Rádio T, quanto também as redes sociais do Maurício, que inclusive pode acompanhar simultaneamente o rádio Perfeito. com as redes sociais, É só legal, para sair né? o perfil. É o @Maurício Valente, o Instagram, né? @Maurício Valente Oficial e YouTube Maurício Valente Oficial. Maurício, obrigada. Obrigado, Uma ótima Carlinha. quarta para você. Beijo.